Olá, graça e paz. 28 de março de 2020. Esse é o programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Um sábado maravilhoso para termos uma experiência com Deus e a sua palavra. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo. E eu quero hoje lhe falar sobre ressurreição. Esta palavra tem um significado muito profundo. Nós, evangélicos cristãos, não acreditamos, porque não é bíblico, nem é justo, na palavra reencarnação. Esta palavra, se fosse verdadeira, ela seria a maior injustiça praticada para com o ser humano. A Bíblia fala de ressurreição, ressurgir, reviver, voltar à vida. E eu quero me dirigir a você neste sábado, porque eu sei que há muitas pessoas, por isso Deus preparou este programa na minha mente e no meu coração, que literalmente não estão mais vivendo. Perderam o desejo de viver, não veem mais nenhuma razão dentro do seu casamento, não têm perspectivas de vida futura, não podem sequer imaginar, por menor que seja a visão, do que é que Deus pode realizar nas suas vidas. Você sabe que o inimigo das nossas almas, que a Bíblia chama do acusador, o adversário, o diabo, aquele que confunde, aquele que é o expert na sedução, joga na mente e no coração das pessoas dardos, limitando-as e incapacitando-as e deixando-as como que vivendo dentro de um túmulo. Estão mortas para a vida, não têm perspectiva de vida, não há nada colorido na sua vida. Estão incapazes, estão limitadas e certamente também dentro da sua mente e do seu coração têm se perguntado: por que eu estou aqui? Se Deus existisse, eu não estaria nesta condição. Eu sei que há inúmeras elucubrações e ilações que o ser humano faz e com certos devaneios até chega a conclusões tão diferentes do que é a realidade da vida, que é preciso vir uma voz e lhe dizer: não é esse o caminho é este, o caminho de Jesus. Então eu quero lhe falar exatamente sobre a ressurreição, não apenas aquilo que é a base do Evangelho da Graça de Deus, que é a ressurreição de Jesus, ou seja, o Cristo ressuscitado, o único que venceu a morte, aquele que não está dentro de um túmulo, aquele que está vivo, aquele que vive e se move através das nossas vidas, pelo seu Espírito. Então eu quero lhe falar da ressurreição da sua vida. A sua vida. Você que parou de sonhar, você que vive no escuro espiritual, nas trevas, em densas trevas espirituais, você que não vê qualquer possibilidade de acreditar que existe um amanhã de imensas possibilidades. É com você que eu quero falar, porque é a você que o Espírito Santo vai falar. A Bíblia fala de um homem que era amigo de Jesus, Lázaro, que era irmão de Maria e Marta. E um dia, houve uma notícia que correu imediatamente, não foi fake news, era uma notícia legítima, chegou ao conhecimento de Jesus, que Lázaro tinha morrido. E a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 11, versículo 35, o menor versículo da Bíblia, diz que Jesus chorou. E talvez você diga: mas Jesus, Deus, chora? Sim, Jesus, como no ministério de filho, tinha a sensibilidade humana também, porque ele era Deus e era homem, perante uma das coisas piores desta terra. Jesus chorou por quê? Porque ele ouviu dizer e soube da notícia que o seu amigo Lázaro tinha morrido. Então Jesus estava diante de uma realidade, a morte. Você sabe que
Todas as pessoas têm muito medo de falar desta questão da morte. Todas as pessoas, quando falam em morte, dizem faleceu, não dizem morreu. E você tem que acreditar que todos nós um dia morreremos. Mas você tem que acreditar que a morte física é uma coisa e a morte espiritual é outra. Diante de Jesus, a Bíblia diz que se você crer, ainda que morra, viverá. Então Jesus ouviu a notícia, seu amigo Lázaro morreu. Ele chorou pela condição humana. A morte é o resultado, o sofrimento é o resultado da queda original, da desobediência original de Adão e Eva, quando a morte, que não era isso que era o projeto de Deus, chegou como resultado da desobediência. Então, Jesus chorou por ver a condição do ser humano. E você sabe que uma coisa é a morte física, outra coisa é a morte espiritual. A Bíblia diz que quem não tem Jesus está morto em pecados e delitos. O pecado é muito pior do que o coronavírus. O coronavírus tem solução, o pecado não tem. A não ser que Jesus se faça presente. E talvez seja isso que você tem que ouvir. Sabe aquela desesperança que eu lhe falei no início do programa? Sabe aquela vida sem razão? Sabe aquele túmulo que você se encontra? Essa escuridão é exatamente a morte espiritual. É a falta de Jesus Cristo. É a ausência do Criador. É o afastamento de Deus. É a ausência das alianças na tua vida. Então, Jesus chorou por ver a condição do ser humano. O ser humano, por si só, não tem capacidade de se salvar. Ele não tem capacidade de se regenerar. Está morto, literalmente morto em pecados e delitos. Mas Deus, Jesus, o autor da vida, Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele pode transformar essas trevas densas, essa morte espiritual, ressuscitando você para viver uma vida com dignidade, uma vida com razão, uma vida feliz. Isso se chama ressurreição. Nós morremos com Jesus, ressuscitamos com Jesus. Eu não sirvo nem prego a um Deus de Moisés, eu prego ao Cristo ressuscitado. Paulo disse isso, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se a Cristo conhecermos, já não o conhecemos deste modo. Nós fomos chamados para servir e seguir aquele que ressuscitou. E o ressuscitado, o único que ressuscitou, Jesus Cristo, está agora aqui nos estúdios pelo seu Espírito, falando pelos meus lábios e chegando àquela área da sua vida que ninguém tem controle, as intenções do coração. Deus sabia que neste 28 de março estariam tantas pessoas pela televisão, pela rádio, pelas mídias sociais que estão dizendo um fato e contra fatos não há argumentos, eu estou morto, não há perspectivas de vida, não vejo nada de inspirador para amanhã. Era assim a situação de Lázaro. Mas a Bíblia diz que os judeus disseram, vende quanto o amava. E alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? E Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto. Aqui está a força e o poder da palavra bíblica, da palavra de Deus. Esta mensagem me emociona muito, porque trata de duas realidades.
A realidade do homem sem Deus está morto. Veja que as irmãs disseram a Jesus, já cheira mal. Ele já morreu há 4 dias. Ou seja, para quê? Não temos mais nada a fazer. E talvez você tenha, esta manhã, quando começou a ouvir no programa, talvez você tenha dito para si mesmo, não tem jeito. Já cheira mal. Já estou morto. Já estou limitado para a vida. Já estou incapacitado. O que pode ser feito? Em Deus, tudo pode ser feito. Ele é o Deus dos impossíveis. O Deus a quem eu sirvo, o Deus da Bíblia Sagrada, este Jesus maravilhoso, que é temível, que é engrandecido, que é magnificado através das nossas vidas. A obra que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua vida. Assim como Ele me abençoou, me tirou da morte, Ele pode fazer isso esta manhã, criando vida em abundância na tua vida. Então, Ele disse, tirai a pedra. Jesus poderia ter dito àquela pedra, arrede-se. Ele disse que nós podemos dizer ao monte, arreda-te, o monte se arredará. Mas Ele disse, faça a sua parte. Tira a pedra. Você sabe que, às vezes, a pedra está na nossa vida. Por isso, muita gente fica dentro de um túmulo, cheirando mal. Ou seja, sem perspectiva de vida, porque tem uma pedra que bloqueia, uma pedra que atravanca a vida, uma pedra que limita. E você sabe, a lógica é esta pedra, a dúvida é esta pedra, o medo é esta pedra. Esta é a pedra que tem que ser tirada esta manhã da tua vida. E olhe, não é Deus que a tira, é você. Se você está agora amarrado, limitado por pedras de tropeço, porque você começou a agir com lógica, dizendo, não, mas o Google diz, a estatística diz, amado, isto é uma pedra. Se você se deixou dominar pelo medo, isto é uma pedra. Se você se vê ínfimo, incapaz, cheio de complexos, isso são pedras. Se você diz, mas se Deus existisse, isso são pedras, são obstáculos. Então, Lázaro estava dentro de um túmulo, dentro de uma gruta, e uma pedra estava definitivamente dizendo, ele morreu e ele vai continuar nesta situação. E no momento em que Jesus disse, tirai a pedra, e as pessoas se juntaram para tirar a pedra, diz a palavra do Senhor, não te disse eu que se crês verás a glória de Deus? Tiraram a pedra. Você tem que tirar essa pedra da sua vida. Essa incredulidade que te domina. Isso de você acreditar nos homens em vez de acreditar em Deus. Isso que você diz, não, mas está aqui no diagnóstico médico. Não, mas o Google diz que as estatísticas, você sabe, isso são pedras de tropeço. Essa inapetência que você tem com a vida é uma pedra de tropeço. Essa lassidão, essa preguiça, você sabe, você tem que dar um passo de fé, você tem que tirar essa pedra. O inimigo coloca pedras de tropeço, o inimigo lança dardos, o inimigo cria ciladas para você nunca vir à igreja, para você nunca renunciar ao seu eu, para você nunca se curvar diante de Deus. Isso são pedras. Jesus disse, tirai a pedra. Eles tiraram a pedra. Jesus disse, Pai, graças eu te dou. E quando ele disse, Lázaro, vem para fora, as condições estavam estabelecidas. De um lado, a morte. De um lado, o cheirar mal. De um lado, a incapacitação. De um lado, a realidade do ser humano, morto em pecados e delitos. Entre esta situação e Deus, um obstáculo, uma pedra, a dúvida, a lógica, os pensamentos humanos, o pensar como o mundo em vez de pensar como Deus, o medo, a lassidão. E no momento em que você tira isso da sua vida, começa então o grande milagre a acontecer, porque Jesus disse isso,
Lázaro vem para fora. E diz que saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Pois muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que fizera com Jesus, creram nele. Então nós estamos aqui diante de uma realidade. Quando Deus opera, e Ele está operando na sua vida, quando a mão de Deus é estendida sobre uma pessoa, quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, ela pode estar morta em pecados e delitos, ela pode estar no fundo de um poço, ela pode estar num tremedal de lama, ela pode estar amarrada, oprimida, obcecada, possessa, ela pode estar rendida a um altar de um gongá, ela pode ter maculado a língua, o alto da cabeça ou a planta dos pés, ela pode estar permeada de guias, ela pode ser uma pessoa totalmente incapacitada e limitada, mas no momento em que Jesus chega, o poder da ressurreição chega. As irmãs de Lázaro não acreditavam, ninguém acreditou. Ninguém acredita que você tem jeito, não é verdade? Você já ouviu muitas vezes pessoas dizer: essa não tem jeito, essa não tem jeito. São as limitações, são as incapacitações. Às vezes as pessoas, pela incredulidade, elas não imaginam o que Deus pode fazer por elas. Eis que o ressurreto, eis que Jesus, olha aquele túmulo, já sem a pedra, e diz: Lázaro, vem para fora. E aquele que estivera morto ressuscitou. Tiraram-lhe as ataduras, como era costume. A pessoa morria, era envolta em lençóis com ungüentos. Tiraram e disse Jesus: deixai-o ir. E muitos que estavam ali duvidando, não acreditando, muitos daqueles que eram pedra de tropeço, finalmente creram no poder da ressurreição. O que estivera morto ressuscitou. Você sabe que Deus pode hoje ressuscitar o teu casamento, os teus sonhos, os teus projetos. Quanta coisa você imaginou na vida e tudo isso está engavetado. Quantas coisas você deixou, pedras se estabeleceram, muros, pedregulhos, montanhas. Mas a Bíblia diz que você pode dizer ao monte: arreda-te, e o monte se arredará. A diferença do quadro, em alguns instantes, ali estava apenas o homem, o ser humano, limitado, incapacitado e morto. Desse lado estava Jesus, o autor da vida, o autor da fé, o consumador da fé. E quando a realidade do ser humano é apresentada diante daquele que tem o poder dos poderes, aquele que é o Senhor, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que tem toda a magnificência, aquele que é temível e terrível, aquele que é o único, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, quando ele opera, quando a sua voz diz ao que está morto: saia, não há como resistir a essa voz. O poder da ressurreição entrou na vida de Lázaro e aquele que estivera morto saiu. Eu creio que Deus preparou este programa no último sábado do mês de março. Agora já no limite, talvez das forças. Já no limite daquela pessoa que disse: só a morte resolve. Você não vê que é porque você está morto em pecados e delitos, ou você que está fazendo uso de droga, ou você que se injeta, ou você que se deixou levar pelo sistema que está aí, amado. Daqui a pouco, a última geração que está saindo agora das universidades, que não tem perspectivas de vida, porque defenderam ideais e bandeiras inviáveis. Nós temos uma geração imorta. Mas eu creio no poder da ressurreição. Eu creio no poder que dá vida, porque Ele a mim fez isto. Eu também estava incapacitado um dia após um acidente. Eu passei 9 meses num CTI. Eu fiz 20 cirurgias, 2 anos no hospital, muletas, cadeiras de rodas. E quando todos diziam: não dá,
Não dá, como Maria e Marta disseram, não dá, ele já cheira mal, não há possibilidades. O Deus do impossível chega e diz, Lázaro, venha para fora. E ele está falando agora ao teu coração, Maria, Antônio, João, Miguel, Marta, veja a minha glória, olha como eu ajo sobrenaturalmente. Diante da morte, só aquele que venceu a morte poderia fazer o milagre. E Lázaro ressuscitou. Você está ressuscitando agora para uma nova vida, para uma vida espiritual, para uma vida especial, para uma vida em abundância. Tira essa pedra que te impede de ver a glória de Deus. Tira essa pedra da lógica, tira essa pedra da dúvida, do medo. Creia em Jesus, receba-o como Senhor e Salvador e desfrute da vida para a eternidade. Assim seja, assim diz o Senhor. O poder da ressurreição chega à tua vida também, porque você tem que tomar a maior decisão que você precisa tomar agora, que é tirar a pedra que te impede de estar na igreja. Deus não a tirará. Quem tem que tomar a decisão é você. E eu quero deixar aqui uma ponte entre a tua vida e a Igreja Evangélica Cristo Vive. Amanhã, 9 horas da manhã e 6 horas da tarde, teremos 2 grandes encontros. Rua Maricá 320, bairro Campinho, zona oeste do Rio de Janeiro, uma grande catedral, toda climatizada, parque de estacionamento, segurança absoluta, Deus e os anjos presentes. Há um lugar que é seu. Você precisa de estar conosco. Você precisa tirar essa pedra que tem impedido da vida chegar à tua vida, da limitação da vida. Você precisa de decolar, você precisa de viver a vida espiritual. Amém? Deus seja louvado. Nós temos um telefone de contato, 3017 90 90, temos bispas de aconselhamento. Ligue para nós, vamos fazer esta sinergia entre nós, não é verdade? A igreja, a sua vida, para que você tenha os melhores dias da sua vida. Quero também lembrar que todos os domingos, às 8 da manhã aqui na Bandeirantes, portanto amanhã, nós temos o culto em sua casa. Desfrute do melhor. Eu quero terminar o programa. Tenho 4 minutos. Em primeiro lugar, fazendo-lhe um outro desafio. Se você sentir no coração de me ajudar a propagar o Evangelho da Graça com ousadia e puder ajudar e cooperar com esse programa, ligue agora 3017 90 90. Quem sabe a sua vida financeira vai ressuscitar da limitação para uma grande abundância. Será uma gratidão eterna saber que há pessoas que amam a Jesus, amam a sua obra e querem ver a palavra de Deus correr. Quero agradecer a Deus pelo povo da Igreja Cristo Vive, que nos permite estas programações e, em particular, todos os sábados. Eu levanto as minhas mãos para os céus e agradeço a Deus pela vida de Rodrigo e Fabiana Ambrósio, donos do Turbomil, em Vila Emil Mesquita, pela visão que Deus lhes deu, de que o reino em primeiro lugar, o servir a Deus, o cooperar com a obra, traria grandes benefícios à sua vida pessoal. Eles servem como modelo e como colunas deste santo ministério. Turbomil, a bênção está sobre vocês. Muito obrigado pela honra. Bom, estamos terminando o programa. Agradeço à minha equipe de televisão, agradeço ao Deus verdadeiro e único que me permite ser um testemunho da sua voz, da sua vontade, da sua glória nesta terra. Eu sei que você vai me ligar e vai dizer, apóstolo, estamos juntos. Eu vou participar da Igreja Cristo Vive. Bom final de semana. Abraço a todos com muita gratidão no meu coração e a humildade de poder reconhecer publicamente que se não fosse Deus a fazer este programa, eu seria incapaz de fazê-lo. Você sabe, se você quer grandes conquistas na vida, seja grandemente humilde. Mas se você quer muito, muito da sua vida, muito, muito mais, seja muito, muito, muito mais humilde diante de Deus. Bom final de semana, graça e paz. E amanhã, 9 e 18 horas, é na Cristo Vive. É a sua cidade de refúgio. Graça e paz.